Oi, gente. Gente, colocando a Vanessa aí, vamos ver se pelo meu Instagram vai o negócio. Tá difícil. As duas estão com a internet funcionando, mas o Instagram não vai deixar a gente fazer essa live. E agora? Voltei. Acho que a gente tá falando de assuntos polêmicos, acho. Então, exatamente. Eu tô assim, ó, meu Deus, não é pra eu falar disso? O que que está acontecendo aqui? Vai agora, eu tô te vendo, te ouvindo bem. Você tá me vendo também? Bem? Gente, vocês estão vendo, Ai, ouvindo? Falem aí pra gente. Tô ficando nervosa aqui. Será que era só isso, meu Deus? Eu achei que era problema na ouvindo a internet. gente? Tu travou um pouquinho, mas tá indo, tá? O que Voltou? mais, gente? Falem aí. Fala, fica falando aí, Vanessa, pra gente ver esse negócio não trava. Já nem sei mais o que eu Não. falei. Já falei algumas coisas umas duas vezes. Não sei se vocês ouviram, se não ouviram. Ontem teve gente que não conseguiu ouvir, que não indo fazer a live, teve que remarcar porque não ia, a coisa não ia, travava mesmo e não ia. Outros, outros Instagrams, é isso? Vamos tentar não desistir, Larissa. Vamos ver. Vamos ver. Vá, você tá travando, meu Deus. Pois é, eu já liguei a 4G, já liguei a internet de volta aqui. Que coisa. Vai ficar assim, Frei. Eu acho que conseguiu salvar a parte que a gente fez mais Cons- seguida. Sim, Então, daí agora a primeira parte está no sim, deu assim, sabe, certo. da vaga. Salvei. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue ir adiante aqui. Ó, qualquer coisa também, dá de escrever pergunta, né? Se estiver travando muito. Só que eu acho que não é ideal. Se for travar só esse pouquinho aí da Vanessa, dá da gente fazer, eu acho. O problema é se ficar muito. E agora travou para mim de novo. Gente, essa live é para os fortes, tá? Quem vem, fica e continua e persevera é muito forte. Meu Deus. Tá ouvindo bem, Cassandra? Então, a Vanessa tá travando para mim de novo. Ixi, caiu, gente. Caiu de novo. Eu tô achando que a gente vai ter que remarcar essa live. Que droga. Eu tô aqui ainda, ó. Mas essa live não dá de fazer sozinha, gente. Não dá de continuar sem ela, não. Sem condições. Vamos ver se ela consegue voltar. Tentando chamar a Vanessa de novo, vamos ver. Ó, Vanessa, tem Tentei. alguém. A Larissa tá te falando pra ir lá pra casa dela. Não sei se vocês são vizinhas. Ai. A Larissa que tá falando, Vanessa, vem aqui pra minha casa. E agora, amiga? Tá. Você quer continuar falando o que você estava falando? Posso continuar? Só tô com medo de cair de Então, novo. manda. Vamos lá, vou tentar de novo. Gente, eu acho que assim, ó, se cair mais uma vez, a gente remarca, né, Vá? Porque Pois daí é. acho que também todo mundo já cansou demais e aí fica. Pode ser? Ai, meu marido me mata se remarcar pra de noite, gente. Hoje não vai dar. Eu tô 4 dias fazendo live de noite. Hoje a gente combinou que é nós dois. Hoje de noite não vai dar, mas a gente remarca. Que marcar, a gente remarca. Ai, ai. Bom, gente, eu tava falando quando caiu ali. Eu tava trazendo a questão assim, né? Que a gente acha, a gente tem a ilusão de que engravidar, a gente tá no controle. Os métodos contraceptivos nos trouxeram muito essa ideia, né? Que está nas nossas mãos, né? Afinal de contas, eu coloco um DIU e eu cuido e eu controlo a minha fertilidade. Mas não é verdade isso. Isso é uma ilusão só, porque nenhum método é 100% eficaz, né? Todos conhecem alguém que nasceu, que, enfim, que foi concebida com a mãe usando DIU, usando anticoncepcional, tendo laqueadura. A gente sempre pode ser aquele 1%, aquele 2% ali que não tem eficácia, né? E, na verdade, é até meio bobo se a gente para pensar, porque, assim, sério mesmo que eu vou achar que uma vida, que uma alma, que um ser humano
vem ao mundo simplesmente de uma forma tão, assim, biologicista, tão material, né? O marido e mulher que são férteis, têm relações no período fértil da mulher e deu engravida. Não é bem assim, né? E quando eu falei que o Francisco demorou, né? Eu demorei alguns meses ali para engravidar dele, e isso me ensinou muitas coisas, foi justamente isso. Eu percebi ali que não é simples assim, que existe um plano por trás, uma vontade maior por trás, né? Se a gente acredita em Deus, se a gente acredita, né, na existência de Deus mesmo, eu acredito que ele sempre pensou, ele sempre quis as almas que vêm ao mundo, né? Existe um plano maior por trás disso. Então, isso só me mostrou isso, assim, só me mostrou que não é quando a gente quer, né? Que é quando ele quer e que não adianta a gente querer ter controle disso. Dessa forma, assim. Uhum. E... Ai, agora eu nem lembro, eu comecei a falar isso por alguma coisa que tu disse, Vanessa. O que que era agora? Tinha um porquê eu ia falar isso, eu me perdi total. Esse nosso entra e sai. Tu lembra a última coisa que tu Porque eu falou? tava. Eu comentei da questão da gente olhar para os filhos e eu contei aquela história dos 21 filhos lá. E daí eu falei olhar para os nossos filhos e não imaginar a nossa, assim, imaginar a nossa, como é que seria a nossa vida sem eles, né? Eu acho que foi mais ou menos por isso. É. Perfeito. Isso, daí eu estava falando que a E gente você, acha que filho é o nosso direito de ter filhos, né? E daí a gente tem os filhos porque eu não estou realizada ainda, eu preciso de mais, porque eu quero um número X, daí a gente se... As pessoas se assustam muito quando me perguntam quantos filhos eu quero ter e eu falo não sei. Porque é uma coisa assim, todo mundo sabe que quer ter um, dois ou três. Todo mundo sabe. Como é que tu não sabe quantos filhos eu quero ter? Só que assim, pra mim, Larissa, isso nunca fez sentido, sabe? Porque assim, como assim? Sei lá quantos que eu quero ter. Sei lá, se eu for parar pra pensar nisso mesmo, talvez fosse nenhum. Eu não faço ideia, assim. uhum, Até que ponto isso é uma coisa que a gente... Por que que a gente tem essa mania de querer controlar tudo, assim, na nossa vida, sabe? Tem coisas, enfim, tem coisas grandes, tem coisas maiores, a gente tem controle de algumas coisas. Tem umas coisas pequenas. As coisas grandes, coisas existenciais, coisas assim, meu Deus, decidir que uma alma, um ser humano vem ao mundo é algo grande demais, né? E daí, para mim, a ideia de filhos nunca foi no sentido de, assim, um desejo meu para me realizar. Sempre eu não consigo não associar isso com a ideia de Deus, sabe? Porque para mim sempre foi uma ideia assim, meu, uhum. se no mundo tem tanto mal, se no mundo tem tanto joio, né? E isso, inclusive, faz as pessoas, às vezes, não quererem ter filhos, justamente por esse mundo cheio de joio. Para mim, os filhos são justamente a nossa oportunidade de colocar mais trigo no mundo, sabe? Eu não sei porquê, mas eu sempre vi dessa forma. E eu sempre vi como a oportunidade da gente retribuir mesmo, assim, né? De a gente, é, enfim, poder formar bons filhos, boas pessoas que vão poder, de alguma forma, melhorar o mundo, melhorar a sociedade, a sua família, enfim, assim. Eu sempre vi um pouco dessa forma. Então, eu acho que se a gente fica com a ideia mesmo de que o filho é para mim, né, é para me satisfazer, é óbvio que é assustador demais pensar em ter mais filhos, porque, tipo assim, por que que quer mais? Já tem tantos, por que que ela vai querer mais filhos? Não faz sentido para quem pensa dessa forma. Mas se a nossa visão é de que os filhos são para o mundo mesmo, de que os filhos a gente está criando pessoas, né, para o mundo, as coisas mudam um pouco de figura, sabe? E daí essas coisas que eu estava trazendo, se eu entendo que é para o mundo, que é essa ideia, então assim, se eu fosse pensar só em mim, vá, sinceramente, tá? Eu não tinha. Eu tenho várias amigas e o próprio Pedro, meu marido, ele tem vontade de ter muitos filhos. Ele tem vontade da casa cheia de gente, de criança correndo, sabe? Ele fala assim, quer ter uns 5, uns 10. Quer mesmo. Eu não tenho esse desejo no meu coração. Não tenho. Eu poderia, assim, ó, eu não seria nem um pouco frustrada ou infeliz se eu tivesse só 2 filhos. Assim, até o 2 eu queria com certeza. Depois dos 2, eu não tenho nenhum desejo no meu coração. Mas eu tenho no meu coração o desejo de ter a família que Deus sonhou pra mim, sabe? Pra mim é um pouco assustador pensar que eu posso chegar no fim da minha vida e não ter vivido a vida que Deus sonhou pra mim, a família que Deus sonhou pra mim, que eu fiquei querendo controlar tudo sem fazer ideia do que é melhor pra mim, porque a gente não sabe. E não deixei ele agir.
Então, a minha motivação o próprio terceiro agora vindo, né? É um pouco nesse sentido, sabe? Eu quero fazer a vontade dele, assim, eu quero saber, eu quero conhecer os planos dele pra mim. E assim, sou imatura? Sou muito ainda. Tenho muitas misérias, tenho muitas coisas pra melhorar. E se eu fosse ficar pegada nisso, se eu ficasse pensando nisso, talvez eu não fosse ter nunca mais filhos mesmo. Porque, assim, é a sensação de que não vou dar conta. É a sensação, às vezes, de que os meus filhos mereceriam uma mãe melhor, sabe? É a sensação, eu não acredito que vou chorar. É a sensação de que meus filhos mereceriam uma mãe melhor. Às vezes dá a sensação assim, nossa, o que eu tô fazendo, sabe? Será que eu tô realmente ajudando a colocar mais trigo no mundo ou mais joio? Será que eu tô realmente conseguindo educá-los? Dá todos esses medos, assim. Mas eu sei que se Deus quer que eu tenha mais filhos, que se Deus está me mandando mais filhos, é por algum motivo, sabe? Pode ser que seja isso, que esse seja o meu caminho para o céu, seja isso que seja necessário para eu amadurecer. Não faço ideia, né? Mas eu só vou saber realmente se eu deixar os planos dele agir na minha vida. E para mim é isso, assim, para mim é isso que faz sentido, sabe? Eu acho que o contrário também tá muito errado. Também tá muito errado eu quero porque quero ter 10 filhos, né? E daí fico frustradíssima se o negócio para. Não, assim, é isso, sabe? A gente não tem controle disso. Meu Deus, sério que eu quero controlar o meu futuro todo? Que coisa sem graça viver uma vida que eu quero controlar cada dia da minha vida, sabe? Meu Deus, eu não sei o que é melhor pra mim. Essa é a verdade. Eu não sei o que é melhor pra mim, né? Se eu ficar achando isso, eu não vou nem conseguir amadurecer, porque provavelmente o melhor pra mim satisfazendo os meus desejos, as minhas vontades, e isso não vai me ajudar a crescer. Isso não vai me ajudar a crescer em nada, se eu quiser só ficar satisfazendo isso. Né? Deu, Vanessa. Fala Eu alguma acho coisa, que, por favor. acho que é muito, muito verdadeiro isso que você está falando. E todas estão sentindo aí. A Larissa fica fazendo isso com mulher grávida, daí fica todo mundo Eu tô chorando aqui. grávida, né, gente? Também dá um desconto. Também tô no momento de chorar. Mas é muito verdadeiro isso, porque às vezes a gente cria uma impressão, talvez, de que mães que têm mais filhos, talvez seja, ai meu Deus, ela é heróica, porque ela, nossa, que maravilha, é tão fácil para ela. E você tá. E ela comentou que ela teve a menopausa antecipada, assim, foi bem nova, acho que com 40 e poucos, e já não tinha mais período fértil, né? E hoje ela olha para isso e ela pensa assim, caramba, se eu não tivesse tido, né, a coragem de ter os meus filhos naquele tempo, e pensado assim, eu vou ter Olha depois dos só. 40, eu vou fazer minha carreira primeiro, tudo primeiro, Uhum, e imagina, ela não ia poder ter filho, porque ela não teria mais condições fisiológicas de ter filho, né? uhum. E isso, na hora que ela contou, me fez pensar muito. Eu falei, caramba, a gente não tem controle de nada. Como é que eu vou saber como é que vai ser como é que vai estar o meu fisiológico, se eu vou poder ter filho, se eu não vou ter, né? Não tem como Qualquer outra controlar esse doença, tipo né? de coisa. Pá? Não, eu acho que tem Exatamente. um caso parecido com esse no livro da Kimberly Han, do Amor que dá Vida. Eu lembro de uma história parecida, só que diferente porque a mulher era muito jovem. Foi alguma coisa assim, sei lá, ela engravidou na lua de mel. Hum. Foi super rápido a gravidez. Só que logo depois ela teve alguma doença que ela não pôde mais engravidar. E daí, tipo, Caramba. aquela coisa anterior, assim, meu Deus, foi cedo demais, que desespero. Mas no final, imagina só, sabe? Imagina só se tivesse fechado. É exatamente isso. A gente não faz a menor ideia do que vai acontecer na nossa vida mesmo. E se a gente não deixa um espaço, né? Não é também querer. É claro que tem coisas que a gente precisa planejar, né? É claro que a gente tem que ter responsabilidade, não é isso. Eu nem tô aqui dizendo Sim. que eu vou, com certeza, estar aberta a ter 10 filhos.
Isso também é se fechar, isso também é querer controlar, né? Eu não faço ideia do futuro. Se um dia eu tiver motivos grandes, graves, importantes para evitar ter filhos, eu vou ter que evitar. A gente também tem que ser, né? Temos que ser pessoas responsáveis. Mas hoje eu não tenho, entende? Tipo assim, hoje seria, o meu motivo seria, sei lá, cansaço, acho que não dou conta, tenho medo, não preciso de mais, já estou realizada sim, entende? Hoje seriam motivos que ou seriam frutos do medo, né? E eu não acho, não faz sentido para mim que motivos relacionados a medo devam controlar, devam decidir a minha vida. E também, ou então, motivos egoístas mesmo, né? Motivos relacionados só aos meus interesses, meus desejos pessoais. Então, a gente precisa ter a responsabilidade, o planejamento com algumas coisas da nossa vida, mas a gente também precisa deixar um espaço aberto para a providência agir, no sentido da providência, no sentido a vida mesmo agir, sabe? Das coisas acontecerem, deixar a coisa rolar um pouco. Porque assim, né? Por que eu acho que os meus planos, que o que eu imagino que é melhor para mim é realmente melhor? Né? Eu não posso acreditar que deve ter coisas muito melhores que nem passaram pela minha cabeça. Né? A Catarina eu engravidei mais rápido do que eu precisava. No início eu fiquei com muito medo do que eu precisava, do que eu queria, do que eu esperava. No início eu fiquei com muito medo. Não parecia nem um pouco na nossa vida ser o momento ideal para engravidar, entendeu? A gente estava numa fase de vida cheia de incertezas que foi bem desesperadora, assim, quando eu engravidei dela. Eu falei, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Depois, a gente achou que foi o melhor momento do mundo. Sabe? Depois, olhando pra trás, a gente falou assim, nossa, cara, a gente nunca teria escolhido esse momento para engravidar. Mas foi perfeito. Não poderia ter Sim, sido melhor se não fosse agora, sabe? Então, eu sim. acredito muito nisso mesmo, assim, se a gente não se entrega, né, a isso, a gente pode viver uma vida muito medíocre, né? Uma vida muito, sei lá, pisando em ovos, assim, muito tudo calculadinho. E isso também não é viver, né, Vai? Isso não é viver, de verdade. Exatamente. Bom, só esse tanto de conversa aqui já valeu todo o esforço de tentar fazer essa live acontecer, né? Então, eu tava caindo, eu tava pensando comigo, Ai, meu ai. Deus, tá caindo na melhor parte. Eu tenho certeza que essa é a melhor parte, sabe? Não pode cair agora. Mas aí, pra gente ir finalizando, né? Porque também não posso tomar a tarde inteira da Larissa aí, senão o Pedro me pega depois. E a Catarina veio aqui de 5 em Ai, 5 minutos. Beijo, mamãe, tô com saudade. que linda. Hum. Ai, ai. Mas então eu queria finalizar com uma pergunta que apareceu Hum. que falava sobre a questão da paciência mesmo, que é uma questão que pega. E daí é uma coisa que assombra mesmo, né? Muitas mães. E ela perguntava assim: como dar a todos e ter paciência, né? No caso, quando a Ai, gente tem mais do que isso, né? um, quando a gente tem mais do que um, parece que a gente fica com essa, parece que essa dificuldade fica mais exaltada, assim, no sentido de, e agora? Como é que eu dou se eu tô dando atenção para um, tô deixando o outro de lado, e, né, como é que foi para você lidar com esse tipo de situação aí quando chegou o segundo? Uhum. Walter, a maioria das perguntas que vem na minha caixinha de maternidade, assim, né? Como ter mais paciência, não sei o que lá. Às vezes a minha vontade é só responder assim, não sei, me ensina. Porque, assim, né? Essas são dificuldades que realmente todas nós enfrentamos. E talvez umas consigam com mais, né, proeza, assim, outras não. Mas, assim, para mim, vou falar o que eu acho que, na verdade, é óbvio, né? Primeiro, tentar, eu acho, ao máximo unir os dois, né? O quanto mais os dois, o quanto mais eu puder dar atenção para os dois de uma forma conjunta, menos vão sentir. A Catarina é uma criança que ela precisa bastante de atenção, assim, ela tem bastante uma carência afetiva mesmo, no sentido de ela tem bastante ciúme, ela precisa bastante de colo, de carinho, sabe? Então ela sente, assim, ela sente bastante. O que a gente tenta fazer?
primeiro tá sempre explicando pra ela, porque também faz parte, não dá nem de dizer pra ela o tempo todo que não dá, a gente também tem que achar um jeitinho, né? Mas também ela precisa entender que tem um irmãozinho pequenininho que precisa de coisas que ela não... O que foi um dia? Ela falou, às vezes ela vem com umas de querer imitar bebê, ou de dizer que é mais legal ser bebê, que ela é bebezinha, ela começa a engatinhar, às vezes ela faz isso, tá? E daí a gente conversa com elas, não, filha, por que que é melhor ser bebê? Daí ela assim, porque bebê ganha, porque vocês cuidam mais do bebê, uma coisa assim. Não, filha, a gente não cuida mais do bebê, a gente cuida dos dois, mas a gente cuida de forma diferente, né? Porque o bebê precisa de coisas que tu não precisa, assim como tu precisa de coisas que ele não pode. Aí ela, porque bebê ganha mais colo. Deu sim, porque o bebezinho não sabe andar, mas agora ele precisa. E a Vanessa caiu de novo, gente. Eu acho que eu vou finalizar essa pergunta dela e daí a gente fecha. Se ela aparecer aqui, eu já chamo. Peraí. Chamando ela enquanto isso. Pelo menos agora a live inteira não cai, né? E que mais? Aí a gente foi explicando assim pra ela, né? Não, tá, o bebezinho precisa de colo, precisa de coisas diferentes que tu. Mas tu também, a gente tenta também mostrar pra ela um pouco assim, as coisas que ela tem e que ele não pode também, né? Ele não assiste um filme com a gente não pode fazer um cineminha com ele. Ele não come doce, ele não faz alguns passeios que ela pode fazer com a gente, enfim, a gente tenta trazer algumas coisas assim para ela ver também o outro lado, né? E daí a coisa de interagir, de tipo, reservar alguns momentos para ela, né? A hora que ele dorme, por exemplo, a gente tentar fazer alguma atividade com ela, alguma coisa. Ela já tem as coisinhas dela, assim, as brincadeiras que são com ela também, que ela fica toda feliz de poder fazer quando ele não tá. E outra coisa que eu sinto é o de envolver o máximo possível nas atividades. Todo mundo fala disso, na verdade, né? Tanto nas atividades com o pequeno, como nas atividades da casa. Então, às vezes é difícil a gente conseguir ter um tempo, assim, para brincar com ela, mas, né, que temos que tentar, temos que realmente reservar esse tempo. Mas, às vezes é possível, por exemplo, ela tem 4 anos já, né? 4 anos e meio. Voltou, eu vou continuando aqui, pra gente finalizar. Mas é possível, eu vou lavar uma louça, eu posso já chamar ela para lavar comigo, e aí a gente vai conversando. Eu posso ir dando tarefas para ela que a gente vai fazendo meio juntas, que ela vai se sentindo super valorizada e importante, e também é o momento da gente ficar juntos. Para mim, essa é a maior carta na manga que tem, sabe? Aqui, assim, como eu sinto que, sim, se ela fica um pouco de tempo já mais de lado, assim, a gente tá dando tanta atenção, ela já sente, ela é bem sensível a isso, assim. E para mim é uma carta na manga que é, sabe, que é sucesso mesmo. Começar a envolver ela nas atividades, pedir ajuda para tirar a mesa, para fazer qualquer coisa da casa, para lavar a louça, de preferência uma atividade que a gente possa fazer juntas, mas às vezes até alguma sozinha, assim, ela já se sente valorizada, ela se sente útil, se sente participando ali com a gente e as coisas já começam a mudar, sabe? Então eu imagino isso. Eu imagino que vindo o terceiro, vai ter muito disso. Amanhã tu tens a live com a Paula, que é mãe de 3, né? Ela vai trazer um pouquinho disso, mas também os 3 dela é tudo da mesma idade. Então, talvez ela não passe muito por essa coisa do mais velho ajudar. Mas eu vejo muito isso com a Catarina. Eu imagino que vai ser muito assim com o terceiro também. Ela vai poder ajudar mais ainda. Ela já faz 1000 planos das coisas que ela vai ajudar, né? Fora daí a atenção dos dois um com o outro, né? Acho que é isso, vai. E é difícil mesmo. Eu acho que a gente não consegue. Acho que várias vezes a gente deixa há muito a desejar na atenção que a gente dá para um, assim, né? Acho que em vários momentos algum fica meio de lado. E é difícil ter paciência mesmo. Eu acho que é assim, são lutas do dia a dia mesmo. Eu acho que às vezes a gente erra um pouco no sentido de querer arrumar mais um tempo. Tipo, agora eu tenho que tem a casa, tem 2 filhos ou mais, e aí eu tenho que arrumar mais um tempo para ter com cada um. Poderia isso que você deu exemplos práticos de aproveitar o cotidiano, né? Aproveitar o dia a dia e ir inserindo cada um na fase, tá? Então, se a maior já pode ajudar em algumas coisas, então já coloca para ajudar, porque você tá passando tempo com ela, você tá dando atenção naquela Isso. atividade, né? E ela ama, né? Tipo, é bem isso que tu falou. Realmente, se a gente for pensar assim, fica muito difícil. Fica muito difícil se a gente achar que tem que ter um tempo com cada um. Ou que Uhum. brincadeira para ela vai ser só brincar de boneca ou ler o livro. As coisas que ela mais ama fazer quando a gente pede ajuda para ela alguma coisa da casa. Ela ama, ela fica Sim. feliz da vida. Ela costuma no dia a dia já vir ela vai correndo para mim e para o pai o tempo todo. Tem alguma coisa que eu posso ajudar? Tem alguma coisa que pode ajudar?
eles é importante, sabe? E realmente é uma ajuda. Isso eu acho legal, porque assim, em algumas coisas dá um pouco mais de trabalho porque tu tem que ensinar, mas várias ela consegue fazer e é uma ajuda de verdade, assim, sabe? É uma ajuda que a gente já Uhum. vê, mesmo com uma filhinha de 4 anos, a diferença que é já ter um filho pequeno tendo uma de 4 anos para ajudar em algumas coisas. Às vezes é pegar uma água na geladeira, sabe? Mas ela consegue pegar. E faz diferença. É uma coisa que pra gente já ajuda assim, já soma. Lari, show de bola. Muito obrigada pela tua. Nossa, foi muito bom a tua contribuição. Eu não tô vendo os comentários, eu não sei se o pessoal tá comentando aí, Pra mim também não. mas Ó, mudo. não, né? Queria te agradecer mesmo, né, por ter aceitado, topado, mesmo na tua correria aí, que você também tá cheia de aí. Mas foi ótima a contribuição, acredito que vai poder ajudar muitas, muitas mães aí. Obrigada. Se quiser dar uma palavra final aí pra gente fechar. Queria te agradecer pelo convite também. Fiquei bem feliz de vir conversar contigo. Tava com saudade de ti e achei demais a ideia, não tinha como não participar. Queria agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente nessa luta para a live cheia de quedas na live, né? De travar, mas no final deu certo. É isso, gente. Obrigada, obrigada, Vá. Até a próxima, amiga. Um Beijo. beijo, tchau, tchau. Tchau, gente. Beijos.